Aula sobre números complexos, professora Letícia Vieira Guimarães, o curso de Matemática para Todos da UERGS, em Guaíba. Números complexos, o que são? O número complexo é um binômio, que a gente já ouviu aí várias vezes, nós conversamos, nós trabalhamos com binômios. É um binômio composto por um número real, A, isso aqui representado pela letra A, e mais um número imaginário B, tá ali, ó, representado por B, que acompanha a letra I, né? E assim escrevemos o número complexo, A mais BI. A parte real do número complexo e BI, a parte imaginária do número complexo. O que é um número imaginário? Número imaginário é o resultado de uma raiz quadrada de um número menor que zero. A professorinha sempre disse que a raiz de um número negativo não dava para fazer, não dava para extrair. Mas, na verdade, dá para extrair, só que não dá um número real, o resultado é um número imaginário, né? Então, definimos que a raiz quadrada de menos 1 é igual a I. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 4 é igual a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de menos 1, né? Sendo que a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de menos 1 é I, nós vamos ter, então, que a raiz quadrada de menos 4 é igual a 2 vezes I. Então, a raiz quadrada de menos 4 é 2I, né? É um número imaginário, certo? Então, o número complexo é um número imaginário mais um real, um binômio, né? E o número imaginário é oriundo de uma raiz de número negativo, né? Raiz quadrada de um número negativo. Então, se I é igual a raiz quadrada de menos 1, I ao quadrado é a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, que é menos 1, certo? Façam então, lá pelo tudo que a gente já estudou sobre raízes, tá? Então, escrevam aí no caderno, dá uma paradinha aí, anota tudo isso, certo? Anota tudo isso desde o início que eles falamos. O que é um número complexo, um número real, mais um número imaginário. O número imaginário, ele é oriundo de uma raiz quadrada de um número negativo. Escrevam lá, copiem. E a raiz, né? E o I ao quadrado é igual a menos 1, né? O I é a raiz quadrada de menos 1 e I ao quadrado é igual a menos 1, certo? Muito bem. Então, vamos fazer aqui soma e subtração de números complexos. Soma de número complexo, né, são feitas da mesma forma como são feitos os binômios, tá? Reais com reais, imaginários com imaginários. Veja aqui. 2 mais 3i mais 4 menos 5i. Tem dois números complexos que vão ser somados, né, na forma de binômio. O 2 e o 4 são reais, 2 mais 4, e 3i e menos 5i são imaginários. Então, 2 mais 4, 6, né? 2 mais 4, 6, e 3 menos 5 e menos 2i. Então, o resultado foi 6 menos 2i. E a subtração, então, do mesmo jeito que se faz a subtração com binômios, né? 2 mais 3i menos 4 menos 5i, ficou 2 mais 3i, mais menos 4, né? Já alterei lá dentro, então, menos 4 mais 5i. Então, agora, eu vou pegar os reais, que é 2 e menos 4, né? 2 e menos 4, tem os reais aqui.
E os imaginários, 3i mais 5i. Ficou menos 2, a parte real do número complexo, e mais 8i, a parte imaginária do número complexo. Agora, então, vamos ver o produto de números complexos. É a mesma forma que se faz o produto de binômios, né? Então, ficou assim, ó, 2 mais 3i vezes 4 menos 5i. Então, 2, né, vezes 4, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 5i, menos 10i, né? Menos 3, mais 3i vezes menos 5i, não, vezes 4, quer dizer, 3i vezes 4 vai dar 12i, isso, né? E 3i vezes menos 5i vai dar menos 15i ao quadrado, certo? Bom, 8 menos 10i mais 12i menos 15i ao quadrado é igual a 8, né? Esse menos 10 com 12 aqui, menos 10 com 12, ficou mais 2i. E menos 15 vezes i ao quadrado é menos 1. Então, menos 15 com menos 1 vezes menos 1 dá mais 15. Então, o resultado que deu foi 8 mais 2i mais 15, deu 23 mais 2i. Esse número complexo para o resultado, certo? A divisão de números complexos. A divisão de números complexos são feitas da mesma forma que são feitos com binômios, né? Mas olha só, tem uma coisa aqui que é interessante, que é 2 mais 3i, divididos por 4 menos 5i, tá? Essa é a nossa divisão em número complexo. O que a gente faz? A gente pega aqui o denominador e multiplica, então faz o conjugado desse denominador e multiplica pelo conjugado tanto o numerador quanto o denominador. É o que está acontecendo aqui, ó. E o que acontece aqui embaixo, certo? Tá? Então, aqui, ó, aqui acontece isso, é uma multiplicação pelo conjugado do denominador, né? Então, se multiplica a parte de baixo, multiplica a parte de cima, tá? Essa multiplicação, então, o resultado disso aqui deu 8 mais 22i, mais 15i ao quadrado, tá? Façam, então, essa multiplicação do numerador para ver se dá isso aí. E a multiplicação do denominador dá como qualquer binômio, né? Nessa situação em que eles têm os mesmos componentes, porém, esse sinal aqui, ó, é diferente, né? Isso que mostra que faz desse número em vermelho o conjugado de 4 menos 5i, é o conjugado de 4 menos 5i é 4 mais 5i. Então, multiplica por 4 mais 5i, tanto no numerador, né, quanto no denominador, tá? E deu isso aqui que vocês veem aqui, né? Bom, isso aqui em cima, esse i ao quadrado é menos 1, né? Então, nós tivemos um resultado, que vocês podem acompanhar aqui, de menos 7, né? Que é menos 15 mais 8, mais 22i divididos por 41, que foi 16 mais 25 lá embaixo, porque tanto esse aqui é menos 1, quanto isso aqui é menos 1, né? Tá? Bom, mas o que é, então, o conjugado de um número complexo? O conjugado de um número complexo, né, um A mais BI, tem como conjugado o A mais BI barrado em cima, com uma barra em cima, certo? Então, se A mais BI barrado em cima, o seu conjugado é A menos BI,
tá? Então, sempre inverte o sinal do imaginário e isso se torna, então, o conjugado do número complexo. Temos aqui exemplos de operações com números complexos, né? Vamos ver o exemplo número 1. 2 mais 3i, mais 6 menos 2i, mais 5 mais 4i. Vamos somar todos os reais. 2 mais 6 mais 5, deu 13. 3 menos 2 mais 4, deu 5i. Então, 13 mais 5i é o resultado dessa soma, tá? O 2 aqui embaixo ficou 6 menos 7i, mais 4 menos 3i, menos 10 mais 10i. Então, somamos aqui todos os reais. 6 mais 4 menos 10, que é esse menos 10, esse menos que veio para cá, tá? E somamos os imaginários, menos 7, menos 3, menos 10, né? Menos 10i. Aqui, então, deu 0 os reais e ficou só o imaginário, que foi menos 20i. O resultado, menos 20i. Agora, no terceiro, é uma multiplicação de números complexos. Como você sabe, a multiplicação do número como um binômio, né? Que é a multiplicação, então, de 4 vezes 1 deu 4, né? E 4 vezes 2i, menos 2i, menos 8i. Depois, o 5 vezes 1, 5i vezes 1 está aqui. E o 5i vezes menos 2i, que deu menos 10i ao quadrado. Esse menos 10i ao quadrado, né? Menos 10i ao quadrado, né? Esse i ao quadrado é menos 1. Então, menos 10 vezes menos 1 deu mais 10, certo? E, então, com 4 deu 14. E menos 3i que ficou. Muito bem. Porque menos 8i mais 5i deu menos 3i. Então, essa é a resposta dessa multiplicação. Agora, 4 mais 5i ao quadrado, então, o primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o 5i ao quadrado, tá? 4 ao quadrado, 16. 2 vezes o primeiro pelo segundo, deu 2 vezes 4 vezes 5, deu 40, né? 40i. E 5i ao quadrado, 25i ao quadrado. Só que 25i ao quadrado é 25 vezes menos 1, deu menos 25. O resultado é que deu menos 9 mais 40i ao quadrado. Certo? Agora, então, vamos fazer a divisão de 8 menos 2i divididos por 4 mais i. Como é que faz? Multiplica tanto o numerador como o denominador pelo conjugado do denominador. O conjugado do denominador. O denominador é 4 mais i, o conjugado é 4 menos i. Então, multiplica tanto o denominador quanto o numerador pelo conjugado do denominador, que deu 4 menos i, multiplicar. Então, multiplicamos, está aqui a multiplicação, né? Feita aqui. 8 vezes 4, 32, né? 8 vezes menos i, menos 8i. Né? Menos 2i vezes 4, menos 8i. E menos 2i vezes i, menos i, dá mais 2i ao quadrado. Tá aqui. Aqui embaixo dá 16, porque é o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, né? Então, o primeiro é 4, deu 16, primeiro ao quadrado. E o segundo ao quadrado, que é i menos i ao quadrado. Tá? Então, temos aqui 32 menos 16i, mais 2 vezes menos 1. E 16 vezes menos 1. Então, deu 32 menos 2, 30. E 16i, menos 16i sobre 17. Esses são os exemplos que a gente apresenta para vocês. Agora, representação geométrica ou retangular. Tá? Bom, se C
é um número complexo, então C é do tipo C igual a A mais BI, onde A é o número real e BI é o número imaginário. Se a gente for fazer um gráfico, eles representam, como é que se representa esse número graficamente? A gente faz aqui uma grade e está aqui. Tá? A parte real, essa parte azul aqui, né, em horizontal, aqui no horizontal, é a parte real. A é essa dimensão aqui, 4 quadrinhos, tá? B, a gente pode medir aqui nesse eixo B. O B, então, no eixo dos imaginários, né? O eixo dos imaginários, então, é o eixo, né, das ordenadas, e o eixo dos reais é das abscissas, tá? E aqui, então, está o B em vermelho, tá? Então, vendo isso aqui, ó, tem um triângulo aqui, né? E tem aqui o que eles chamam de M, que é o módulo, né? Ou a amplitude do número complexo, é o módulo do número complexo. E aqui tem o ângulo do número complexo, o ângulo θ. Tá? Desenhe aí o número imaginário, C igual a A mais BI, desenhe no caderno, e indique, então, quem é A, quem é B, quem é o módulo M e quem é o ângulo θ. Dê uma parada aí e faça isso. Desenhe ali, escreva nas ordenadas imaginário e nas abscissas reais. Tá bom? E, então, M é igual a módulo amplitude, θ é o ângulo ou fase, também chamada fase. Tá? Isso é importantíssimo porque os números complexos, eles existem para explicar muitos fenômenos elétricos, certo? E a gente trabalha com eletricidade nessa engenharia. Então, agora também tem, então, já que a gente viu módulo e ângulo, tem aqui a transformação da representação retangular para polar, certo? Porque módulo e ângulo é representação polar, tá? E a anterior que a gente viu é a representação retangular, tá? Então, aqui nós temos representação retangular e a representação angular ou polar, tá? Para transformar para polar, então, eu tenho A mais BI e eu tenho o módulo. O módulo é a raiz quadrada da soma de A ao quadrado mais B ao quadrado. Teorema de Pitágoras, vocês viram ali que é um triângulo, né? Então, o módulo é isso aí, é a hipotenusa, né? O módulo da representação polar de um número complexo. Agora, a fase é o arco tangente, ou a tangente da menos 1, de B sobre A. Certo? Vocês veem que B é o cateto oposto do ângulo θ. E A é o cateto adjacente do ângulo θ. Não é fácil? Agora, então, vamos fazer o exercício aqui, em que nós temos aqui 3 mais 4i, né? Vamos transformar para polar. O módulo é a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? 9 mais 16 deu 25, raiz de 25, 5. Módulo igual a 5. Tá? Módulo igual a 5. E o θ é o arco tangente de 4 sobre 3, né? 4 é o B e 3 é o A. O arco tangente, ou a tangente na menos 1 de 4 sobre 3, é 53,13, ou 53,13 graus, ou 0,927 radianos. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, né,
Quer dizer que 3 mais 4i é aproximadamente 5, né? Com um ângulo θ de 53,13. A magnitude e o ângulo. Magnitude 5, ângulo 53,13. Né? Ou módulo 5 e 0,97 radianos de arco. Né? Certo? Agora, o outro exemplo aqui, 7 menos 6i, né? Vamos transformar em polar. Deu 49 mais 36, raiz quadrada, raiz de 85, né? Deu aproximadamente um módulo de 9,22. O θ é o arco tangente de menos 6 sobre 7, deu aproximadamente menos 40,6 graus. O θ, ou aproximadamente menos 0,708 radianos. Tá? Então, é 9,22, ângulo de menos 40,6 graus, né? E 9,22, ângulo de menos... Ângulo não. O arco de menos 0,708 radianos. Por quê? Aqui no primeiro exemplo, deu o primeiro quadrante do círculo trigonométrico. Eu desenhei aqui, ó, o primeiro quadrante do círculo trigonométrico, né? Por que isso aí é assim? Porque o 4 é positivo e o 3 é positivo, né? Aqui em cima. Né? O 4 e o 3 são positivos. Estou falando aqui do exemplo, do primeiro exemplo aqui à esquerda, tá? Então, se o 4 é positivo e o 3 é positivo, né? E o 3 é relativo ao cateto adjacente, então ele está aqui, ó, relacionado ao cosseno, né? E o 4 é relacionado ao seno, e os dois são positivos, então eles estão no primeiro quadrante. Agora, no segundo caso aqui, o 7 e o 6, o 7 é positivo, né? E o 7 é relativo ao cosseno, que é o cateto adjacente, né? Voltem lá atrás e olhem lá no desenho. É o cateto adjacente, é o A, é o cateto adjacente. E o cateto adjacente é cosseno, então está aqui. Porém, aqui, o 6, que é o B é relativo ao seno. E é negativo, o seno é negativo aqui. Aqui, né? Aqui o seno é negativo, então é o quarto quadrante. Certo? Só pode ser ângulo quarto quadrante. Menos 40,6 é realmente por aqui, né? Então, estamos com um arco por aqui. Ou, se a gente quiser ter sempre um arco positivo, ele vai ser expresso aqui. Lembram disso? Né? Ou é negativo, ou é positivo. Tá bom? Prestem bem atenção em tudo isso para não errar. Então, a transformação agora de polar para retangular, né? O A é igual a m cosseno, né? O A é igual a m cosseno θ, o módulo vezes o cosseno θ, né? E o B é igual ao módulo vezes o seno θ. O A é relacionado ao cateto adjacente e o B é relacionado ao cateto oposto a θ, tá? Preste bem atenção nisso. Exemplo, 10 e 45 graus, né? Esse número complexo, 10, 45 graus, tem o módulo 10, tem o θ 45. O A é 10 cosseno 45 e o B é 10 seno 45. Os dois são iguais. A igual a 5 raiz de 2 e B igual a 5 raiz de 2. Então, 10 ângulo de 45 é 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2i. Certo?
Agora, 4 raiz de 30. 4 raiz de 30 é módulo 4, θ 30. A é o módulo 4 vezes o cosseno de 30 e B é 4 vezes seno 30. A é igual a 4 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, A é 2 raiz de 3. B é 4 vezes 1 sobre 2, então B é 2. E 4, ângulo de 30 graus, corresponde ao número complexo 2 raiz de 3 mais 2i. Certo? Muito bem. Operações com complexos na forma polar. Na forma polar, por exemplo, 2 raiz de 2, ângulo 30, mais 3, ângulo 60, a gente tem que transformar esses ângulos para a parte de imaginária e a parte real. A parte real de 2, ângulo 30, é 2 cosseno 30. A parte real de 3, ângulo 60, é 3 cosseno 60. A parte imaginária de 2, ângulo 30, é 2 seno 30. E a parte imaginária de 3, 60 graus, é 3 seno 60. Então, está aqui parte imaginária, tem o i aqui, e a parte real. Então, substituindo, né, os cosseno 30, temos todas essas operações aqui, né, como a gente está acostumado a fazer. Certo? 2 cosseno 30 é 2 raiz de 3 sobre 2, mais 3 cosseno 60, que é 3 vezes 1 meio. A parte real. A parte imaginária, 2 vezes 1 meio, que é o seno de 30, mais 3 vezes o seno de 60, que é 3 vezes raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, quer dizer. Desenvolvendo, nós vamos ter essa soma expressa no formato retangular, 3,23 mais 3,59i. O módulo disso vai ser a raiz quadrada de 3,23 ao quadrado mais 3,59 ao quadrado, que deu 4,83. E θ vai ser o arco tangente de 3,59 divididos por 3,23. Deu 48 graus aproximadamente. Certo? Então, a soma e a subtração com os números na forma polar, na verdade, não existe. Tem que pegar e desmembrar na parte real e na parte imaginária de cada um e assim efetuar a soma das partes reais e da parte imaginária separadamente e depois voltar a fazer a transformação na parte polar para a parte polar. Então, novamente fazer o módulo e novamente calcular o ângulo θ. Certo? Muito bem. Agora, então, a gente pode... qual a vantagem, então, fazer uma coisa dessa, né? Essa pergunta. Porque nessa forma polar dá para fazer uma solução gráfica usando réguas, usando papel, desenhando cada um desses números que estão na forma polar em um papel quadriculado. Então, procedendo à soma desses números complexos na forma polar, é melhor fazer graficamente. Observem aqui o primeiro, 2 raiz de 30, 2 ângulo de 30 mais 3 ângulo de 60. Nós temos aqui, ó, esse primeiro aqui tem o módulo 2 e o ângulo 30. Tá? Esse é a primeira representação do número complexo na forma polar, certo? E aí, o que faz? Na ponta dele aqui, na ponta dele, eu coloco, então, o próximo número a ser somado. O próximo número a ser somado é 3, né? Com o ângulo de 60.
Então, eu coloquei aqui, ó, 3, né? Com um ângulo de 60, tá? E aí, união desses dois pontos, o início da soma e o final da soma. Pego uma régua e coloco aqui. Com a régua eu meço o resultado que deu. Deu 4,83, o módulo. E com o transferidor eu meço o ângulo. Vocês têm transferidor, porque eu pedi para vocês usarem. Com o transferidor meço o ângulo, deu 48 graus, né? Então, o resultado deu bem mais fácil do que fazer todos aqueles cálculos, desmembrar seno e cosseno. É melhor eu fazer o desenho. Graficamente, eu tenho a resposta aproximadamente, a soma deu 4,8, com um ângulo de 48 graus, certo? Façam no caderno, vocês têm aí. Façam com o papel, com a régua, né? Dois ali eu peguei. Cada 3 quadrinhos representa uma unidade. Cada 3 quadrinhos, uma unidade. Veja bem aqui, ó. Cada 3 quadrinhos, uma unidade. Veja aqui. Tem, é assim que se faz, ó. 3 aqui, uma unidade, mais 3 quadrinhos aqui, 2 unidades, tá? Quando eu giro aqui com o compasso, eu sei que aqui, né, tem 2 unidades, né? E aqui tem 30 graus porque eu medi com o transferidor, tá? Aqui, né? Aqui tem 3 unidades, porque vocês veem aqui, ó, tem uma, que são 3 quadrinhos, é uma unidade. Né? 3 quadrinhos aqui, uma unidade. 3 quadrinhos aqui, outra unidade. 3 quadrinhos aqui, outra unidade, tá? Aí eu pego, meço aqui com a régua e faço proporcionalmente, deu 4,83. Espero que se saiam bem, porque é muito interessante, muito legal saber que dá para resolver isso graficamente. Bom, operações com complexo na forma polar, a multiplicação e a divisão. Bom, a multiplicação é 9 vezes 3, né? 9, ângulo de 30, com 3, ângulo de 60, deu o seguinte, 9 vezes 3, com o ângulo que é a soma dos dois ângulos, 30 mais 60. Então, como é que a gente multiplica? Multiplica os módulos e somam-se os ângulos. 9 vezes 3, 27. E o ângulo 30 mais 60 deu 90. Tá? E a divisão, divide-se os módulos, 9, ângulo de 30 graus, divididos por 3, ângulo de 60 graus, divide os módulos e subtrai o ângulo nesse sentido, primeiro menos o segundo, tá? Aí deu 3, o resultado, 9 dividido por 3, 3, e 30 menos 60, menos 30 graus. 3 menos 30 graus é o resultado, certo? Então, nesse sentido, vamos tirar uma conclusão, que são considerações das operações matemáticas com número complexo, que eu considero mais fácil fazer a soma-subtração com os números complexos na forma retangular, A mais BI. Mas se for fazer gráfico, se for desenhar, tanto faz. Né? Considero fazer a multiplicação e a divisão com os números complexos na forma polar mais fácil. Né? Considero mais fácil fazer a multiplicação e a divisão dos números complexos na forma polar, M, né? Ângulo θ. Então, façam as conversões antes de efetuar as operações com números complexos, porque vai ficar bem mais fácil efetuar com mais segurança, né? Sem tanto erro. Façam os exercícios da lista, assistam esse vídeo quantas vezes for necessário, façam os exemplos desse vídeo no caderno, tentem resolver as somas e subtrações graficamente, façam as transformações quando for necessário.
e até a próxima!